Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo o palestrante Daniel Segredo, com o tema Propriedades. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizada em você. Olá, muito boa noite, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal. Com grande satisfação que eu recebo aí o convite para mais uma palestra aqui na Rádio e TV Fraternal. E o tema que a gente vai abordar essa noite é o propriedades. Esse tema propriedades, na verdade, eu peguei do livro da Esperança, psicografado por Chico Xavier, através de Emmanuel, né? E ele é o capítulo 45 do livro Esperança, livro da Esperança. Esse capítulo 45 do livro da Esperança, Propriedades, ele faz menção ao capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon, item 9, a verdadeira propriedade. Então, o que a gente vai falar sobre propriedades? O que a gente entende por propriedades, num primeiro momento, quando a gente fala? Fica um significado fácil para nós. Propriedade é tudo aquilo que eu possuo, né? Propriedade é tudo aquilo que eu detenho, propriedade é aquilo que me pertence. Então, num primeiro momento, na minha cabeça, a definição de propriedade são todos os bens materiais que eu possuo, são todos os bens materiais que eu detenho. E se nós pesquisarmos no dicionário, propriedade significa o quê? É a posse legal de alguma coisa. É posse de tudo aquilo que possuo, que detenho, que tenho comigo. Então, se assemelha muito ao que a gente entende por propriedade mesmo. Mas, por se tratar de um livro espírita, esse tema, esse capítulo, né, intitulado Propriedades, o que será que serviria para nós de lição? O que viria a nos ensinar de propriedades? O que queria dizer propriedade? Será que queria fazer menção a tão somente a nossa limitada definição de bens, de coisas, de dinheiro? Porque, num primeiro momento, a gente já olha e vê que ele faz menção a qual parte do Evangelho? Ao capítulo 16, que não se pode servir a Deus e a Mamon. E o item 9, a verdadeira propriedade. Então, qual será a definição de propriedades que o Espiritismo vai nos trazer? É uma palavra que a gente vai dar muito mais de um sentido agora. A gente vai ter essa percepção de que aqui o que vai ser falado de propriedades, que Jesus quis dizer através do Evangelho, e esse texto do livro da Esperança vem nos ensinar. Qual é essa propriedade que ele quer se referir? Ele vai se referir a uma característica. É isso que ele vai trazer definição para nós. Uma propriedade. E não fica tão difícil de entender propriedade como uma característica se nós também mudarmos um pouquinho a visão nossa de deixar o bem material, de deixar aqueles bens que eu posso deter, que eu posso possuir, para interpretar sobre essa visão de característica. De que forma? É muito comum nós vermos assim, aquela planta tem essas tais características, aquela matéria-prima é composta pelas características tais. Então veja, é essa atenção que o Evangelho, através desse capítulo 45 também do Livro da Esperança, vem nos alertar. As propriedades que nós mesmos detemos, que nós temos em nós, as características de cada um de nós. Ponto pacífico falar que somos espíritos encarnados. Então, cada espírito tem a sua propriedade, cada um de nós tem a sua característica. Mas agora nós vamos entender quais são essas características que ele quer dizer. Que características será que ele está querendo dizer? Que Jesus vem nos chamar no Evangelho e nessa lição do Livro da Esperança vem nos recobrar esse chamamento de atenção, essa falta de atenção nossa, essa percepção única de propriedade só de um lado e esquecer que eu também falo de propriedades, características acerca do meu espírito. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: o homem só possui em plena propriedade
aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Então veja, com essa definição de uma linha somente tirada do Evangelho, a gente já deixa bem taxativo qual é a percepção de propriedade que vem nos ensinar. É só aquilo que eu posso levar. Então, ou seja, é lógico que nem o Evangelho, nem o Livro da Esperança, através dessa lição, vão tratar das propriedades materiais que aqui sempre permanecerão. Mas o que eu carrego comigo, no meu espírito, isso sim vai eternamente. Nesse capítulo do Livro da Esperança, ele usa alguns termos de propriedades, como ele fala, dons inexprimíveis da infinita bondade. E o que ele quer dizer como esses dons inexprimíveis da infinita bondade? Ele cita vários exemplos, entre os quais eu trago aqui, que ele diz, o sol pelo qual me aquece e faz brotar o pão de cada dia, mas que na sua ausência eu reclamo do frio. Então, são pequenos detalhes que nós não nos atentamos. Eu prefiro permanecer na reclamação a contemplar a beleza do sol. Ele diz mais, os oceanos, rios e lagos que nos banham, porém um pequeno vazamento de água na minha residência me encaminha aos pensamentos de irritação. Fala também do nosso corpo, e ele usa exatamente essa frase, um castelo de faculdades prodigiosas. Quanto vale o nosso corpo? Se tivesse valor pecuniário, se tivesse um valor financeiro, qual seria o valor do nosso corpo? Uma máquina, o cérebro que nós temos, nenhuma máquina é capaz de assimilar todas as suas funções como o cérebro faz, principalmente de sentimentos. E isso nós detemos, tudo em um ser só, em um ser encarnado, em um espírito encarnado, nós detemos tudo isso. Nós temos essas características. Mas é comum eu exceder os meus vícios nesse corpo que não tem um valor pecuniário. Eu excedo através de bebida, eu excedo através de comida, eu excedo através das minhas irritações e eu não dou o valor necessário que ele representa. É aquela questão, eu não tenho que parar tudo, eu não tenho que parar de trabalhar para ficar contemplando o sol. Eu tenho que então não viver coletivamente para então cuidar somente do corpo. Veja, o Evangelho fala muito bem, mas não está escrito taxativamente isso. Ele deixa de uma forma subentendido nas entrelinhas que ele vem nos ensinar. Equilíbrio. Sempre tem que nos pautar o equilíbrio. Em todas as nossas relações, ser pautados pelo equilíbrio. Então, se eu sei que aquilo me causa um mal para o corpo, é melhor eu não comê-lo, é melhor eu não bebê-lo. Se eu sei que aquilo me consome em irritação, é melhor que eu me contenha, é melhor que eu adquira paciência, que eu trabalhe a minha tolerância para que eu não exaspere, para que eu não ultrapasse os limites que vão me fazer mal na minha irritação. Então veja, é sempre o equilíbrio nos pautando. E falando do tema propriedades, a gente tem que começar a entender, e já entendemos isso, acontece que a gente não exterioriza isso, a gente não deixa isso de forma clara nos nossos pensamentos, no nosso dia a dia. E aí a gente acaba por perder esse equilíbrio e pende para um lado só. E o que é pender para um lado só? É esquecer que existe a posse efêmera, a posse passageira e a posse eterna. Ou seja, propriedades passageiras e propriedades eternas. A posse efêmera, o que é? É aquilo que me pertence por um tempo. E que tempo é esse? O tempo da minha existência terrena. O tempo pelo qual aqui eu estou usufruindo daquilo que eu possuo. Então, na verdade, o Evangelho fala que eu sou, na verdade, um usufrutuário de tudo isso que eu detenho, de tudo aquilo que eu angariei, de tudo aquilo que eu consegui amealhar. Mas que um dia será transferido, mas que um dia sairá das minhas mãos esses bens materiais, essas propriedades, e passarão para os outros. Aquilo não é uma posse eterna. Aquilo não vai me pertencer para sempre. E aí,
eu posso questionar assim, mas como eu vou ter que transferir? Eu transfiro se eu quiser. Vamos fazer essa explanação de eu transferir se eu quiser, é uma manifestação da sua vontade. Se você tem um carro e quer vendê-lo, sim, você pode vendê-lo. Porque o nosso pensamento sobre propriedade é exatamente isso. É a casa, o carro, o barco, enfim, o galpão, o terreno que eu possuo. Mas tudo isso aqui vai permanecer, tudo isso aqui vai ficar. A gente mesmo diz, caixão não tem gaveta, então não dá para você levar suas joias, seus ouros, não dá para você levar isso. Você tem que fazer o quê? Qual é a característica, qual é a propriedade que você vai levar? É aquela que está dentro de ti, é aquela que está dentro de mim, né? E aí, para explicar isso, que eu vou ter que transferir, quando ele fala que nós somos meros usufrutuários, que quer dizer, nós usufruímos enquanto aqui estamos, ainda que seja minha posse, minha propriedade, né, que tanto me engrandece às vezes, que é esse é o perigo, eu falar isso, aquilo é um período que eu vou usufruir, porque depois ele vai passar para outras mãos. Tem aquela passagem evangélica, quando Jesus conta do homem ganancioso, que isso explica muito bem, nos ajuda a interpretar. Que diante das grandes colheitas de trigo, o que ele começou a fazer? Grandes celeiros, cada vez maiores. E ele era ambicioso, mais que ambicioso. Ele já era ganancioso. Então o que ele faz? Cada vez mais, e mais, e mais, e mais. Então grandes colheitas, maiores celeiros. Grandes colheitas, maiores celeiros. E aí ele tinha aquela percepção, qual? Quanto maior eu conseguir amealhar, quanto mais eu consigo juntar, maior será o meu celeiro. Então eu vou guardar toda a minha propriedade, eu vou guardar as minhas colheitas, todos os meus bens dentro desses celeiros, e eles estarão protegidos. E o que Jesus ensina ali para aqueles que o circundavam ouvindo essa parábola? Que Deus lhe disse a esse homem ganancioso: insensato, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico de Deus. Está vendo? Essa é a interpretação que nós temos. Que todos esses bens que nós possuímos nesse momento são passageiros. Essa é uma posse efêmera. Por mais que eu diga que é meu, que é meu, que é meu, mas aquilo é passageiro. Ele vai sair das minhas mãos, por mais ganancioso que eu seja. Se eu acho que aquilo vai me pertencer para sempre, é um grande engano. Aquilo me serve como prova, muitas das vezes, como nós vamos ver adiante, como prova para a minha experiência terrena como espírito encarnado. Mas eu, se me apego a mamon, como diz o Evangelho, se eu me apego a essas benesses, a essas condições que aqui detenho, eu estou distante de Deus, ou seja, eu estou pobre de Deus. E é isso que ele vem nos ensinar. Ou seja, eu tenho que entender o equilíbrio. Eu posso deter as coisas, eu posso possuir, mas eu não posso me afastar da espiritualidade. Eu não posso deixar de entender o caminho da vida eterna, da posse eterna. Quem nos ajuda a interpretar também esse tema é o Livro dos Espíritos, na questão 711, quando Allan Kardec fez a seguinte pergunta: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? E os espíritos lhes respondem: esse é um direito, é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem um meio de cumpri-lo. Então veja, é um direito consequente da necessidade de viver. Ele quer dizer o quê? Conforme você vive, você necessita daquilo. Nessa passagem terrena onde nos encontramos, nós precisamos do dinheiro. É necessário o dinheiro para a nossa sobrevivência, mas não fazer desse dinheiro o meu Deus. É isso que ele está querendo dizer. É a necessidade. Eu preciso do dinheiro, mas eu não posso fazer dele um Deus. E Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. E aí, agora, então, o que vem a ser essa posse eterna? É aquela que vai ficar comigo, né? É aquela que eu vou levar. Mas eu vou levar onde? Eu sou um espírito, não é verdade? O espírito, ele tem aquela forma no desencarne, ele tem aquela forma da última encarnação, como a gente aprende, e ele segue. Mas
Que propriedades, então, que ele tem? Tudo que fica gravado no nosso perispírito. Como a gente sabe, através da doutrina espírita que nos é explicado, nós temos o corpo material, esse corpo que nos reveste o espírito. Mas entre o corpo e o espírito existe o perispírito, que a grosso modo, mas que com todo respeito, apenas para fins didáticos, ele seria o carbono. Vamos interpretar assim para ficar didático. E é ali que vai ficar registrado tudo. As mágoas, os ressentimentos, as insatisfações. É como se fosse aquela madeira onde eu bato um prego e depois eu removo o prego. Eu removi o prego, mas o furo vai ficar lá. É onde fica registrado. Mas é registrado também todo aprendizado, todo o lado cultural, tudo aquilo que me aprimora, tudo aquilo que me enriquece culturalmente, espiritualmente. Então, todo aquele curso que eu fiz, todo aquele aprendizado que eu levei da vida, tudo aquilo que me engrandeceu intelectualmente, vai ficar registrado nesse meu perispírito. E ele vai me acompanhar por tantas vidas eu ainda terei de vir. Com qual propósito? Da progressão, ou seja, da evolução. É ele quem vai me ajudar. Então veja, por isso a gente fala, cuidado com mágoa, cuidado com ressentimento, não fica carregando isso que é um saco de pedra que não serve para nada, porque ele vai ficar armazenado lá no perispírito. E isso muitas das vezes, como vários espíritos, como Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz nos ensinam, isso com o tempo acaba nos enfermizando, ou seja, nos tornamos doentes por causa desses ressentimentos. Mas em contrapartida, todo aquele aprendizado, todo aquele curso de idioma que você fez, mas que te aprimorou, que engrandeceu você culturalmente, aquilo você carrega consigo. E aquilo te aprimora, aquilo te evolui, aquilo te faz abrir a cabeça e entender. E essa é a compreensão da doutrina espírita, essa é a abertura da doutrina espírita, a compreensão. Conheça-te a ti mesmo, como já foi dito muitas vezes. O exemplo que o Evangelho nos traz para isso é de uma viagem. Quando nós vamos viajar para algum lugar, o que a gente leva? Eu levo aquilo conforme a necessidade do lugar. Se lá está calor, eu vou levar roupas que fazem jus ao verão. Então, uma bermuda, uma camiseta, um chinelo. Todavia, se eu vou para um lugar que está frio, com muita neve, eu tenho que levar roupa apropriada para eu não passar frio. É isso que ele está falando. O Evangelho ensina dessa forma didática. O que é que eu possuo? Eu tenho que possuir a vida eterna. Tenho não, eu tenho que entender para possuí-la. Então é compreensão. Então eu entendendo que essa posse eterna, as características que me compõem são de vida eterna, então eu vou pensar mais no quê? Eu vou pensar no bem, eu vou pensar no amor ao próximo, eu vou pensar na paciência, eu vou aprender a tolerar, eu vou saber respeitar. É tudo isso. E eu vou deixando de lado o quê? Todos os meus vícios, a ganância. Eu vou abrindo mão da falta da paciência, da intolerância. Eu vou abrindo mão do meu orgulho. Eu vou deixando de lado a minha vaidade, que tanto me corrompe e me corrói muitas das vezes. Então essa é a percepção de propriedade que ele quer falar. Eu tenho que começar a ser proprietário de mim mesmo no sentido de que mais amoroso, mais simpático, mais tolerante e carregar comigo essas propriedades. São essas características que terão valor para mim lá na frente. É isso que vai contar para o meu espírito, porque o Evangelho deixa claro, o homem encarnado, o que ele possui? Ele possui tudo que é do uso da alma, ou seja, a inteligência, os conhecimentos e principalmente as qualidades morais, como a gente vê taxativamente naquela questão 625 do Livro dos Espíritos, que é a resposta mais curta de todo o Livro dos Espíritos. Quem é a nossa referência moral? Jesus. Então não tem para onde fugir. Não tem por mais que queiramos nos enganar, podemos ficar aí nos enganando, mas jamais a Deus e a Jesus, porque o ensino já nos foi dado. As propriedades somos nós quem a detemos. Mas essas propriedades são nossas características. Interpretemos dessa forma. No destino da vida eterna, não vai contar quem eu era, ou o quanto eu possuía, o que eu tinha. Não é isso que vai levar em conta. O Evangelho também deixa muito claro que quando nós chegamos
na espiritualidade, não somos questionados qual era o tamanho da sua casa, ou qual era seu carro, ou quanto você tinha na conta bancária. Pelo contrário, é analisado o quê? As suas propriedades, as suas características espirituais, de espírito. Então, muitas das vezes, um príncipe que chega do outro lado é muito mais pobre do que um operário. Mas como assim muito mais pobre? Porque ele só detinha as coisas terrenas. Ele não detinha as coisas que o operário possuía, que era o amor, a caridade, a fraternidade, tudo isso que a gente já está cansado de saber, mas que no exercício diário é bem pouco. É isso que nós temos que nos atentar. Aí entra novamente o que eu sempre falo, do equilíbrio que o Evangelho vem nos ensinar. E é dessa forma, praticando essa caridade, exercendo esse amor, me tornando mais fraterno, que eu vou adquirindo essas posses, que eu vou me tornando proprietário dessas características, de onde eu terei um valor muito maior espiritual, não um valor pecuniário. É isso que vai importar para mim no caminho da evolução. É isso que vai contar e valer nessa progressão do meu espírito. E aqui então cabe uma reflexão. O que será que eu estou possuindo? Quanto que eu estou possuindo desses dons divinos, desses ensinos que Jesus nos deixou? Quanto que eu estou detendo disso em mim? Será que eu estou me aprimorando dessa forma? Será que eu estou me enriquecendo espiritualmente? Porque tanto pelas... É muito comum nós nos dedicarmos, e isso não é errado, entenda dessa forma, não é errado eu me dedicar às coisas terrenas no sentido de eu quero uma casa mais confortável para minha família, eu quero um carro mais seguro, um carro mais novo. Isso não é errado. É errado a forma, a atitude quando eu tenho condição de possuir esses bens. Se eu me torno uma pessoa soberba, se eu me torno uma pessoa orgulhosa, se eu me torno uma pessoa vaidosa por conta disso, aí eu estou enriquecendo maleficamente eu como espírito. Eu deixei das coisas que enobrecem o espírito, como fraternidade, humildade, simplicidade, que carregam no meu espírito, para me tornar uma pessoa vaidosa, orgulhosa, soberba, para usar dos meus bens para pisar nos outros. E como se diz, ele era tão rico que tudo que ele tinha era somente dinheiro, ou seja, se tirar o dinheiro daquela pessoa, não sobra nada. E isso não conta espiritualmente. Essa é a chamada de atenção. Por isso que o Evangelho fala, não pode servir a Deus e a Mamon. O dinheiro, na verdade, é uma ferramenta. Não quer dizer também que o rico é condenado. Não é essa a interpretação que Jesus deu através do Evangelho. É sempre conforme a atitude. Se eu tenho condição financeira abastada, o que vai importar é a minha atitude, é o meu comportamento, é a minha postura moral. Se eu faço desse dinheiro, se esse dinheiro me faz uma pessoa orgulhosa, vaidosa, prepotente, arrogante, isso automaticamente, por minha escolha de ser assim e achar que assim estou certo, está me condenando. Não Jesus nem Deus estão me condenando, mas a opção que eu fiz de achar que por possuir o dinheiro, de possuir aquelas propriedades, eu sou melhor, eu sou mais que os outros, quando na verdade não sou. Se tirar aquilo de mim, nada me resta. E é isso o chamamento de atenção. Então, isso nos ajuda a entender também a pobreza de espírito. A gente usa esse termo errado também. É muito comum nós dizermos, fulano é tão pobre de espírito, causando, além de tudo, a maledicência e usando um termo errado da expressão. Porque quando nós dizemos que a pobreza de espírito significa que aquela pessoa é desapegada das propriedades terrenas, ela é desapegada dos bens materiais. Isso é uma elevação espiritual. É muito comum em reuniões mediúnicas relatos de espíritos que ainda sofrem em cemitérios não se conformando com a morte do corpo. Por quê? Pelo apego às coisas materiais. E lá permanecem não se conformando que deixaram as coisas aqui e ficam sofrendo por meses, anos e às vezes até séculos por conta desse apego das coisas que aqui permanecem.
mas o seu espírito não tinha uma bagagem suficiente para elevá-lo espiritualmente, para dar suporte para ele nesse novo plano onde se encontra. E então o sofrimento vem. É aí quando começa a ter a percepção de que não valeu a pena. Mas não valeu a pena porque ficou com uma visão deturpada da vida. A vida não é só essa passageira aqui, assim como as propriedades. E aí, para complementar isso e nos fazer entender o que quer dizer propriedades, o capítulo 57 do livro Espírito da Verdade, o título é Caridade e Você, onde ali ele vem nos demonstrar vários exemplos fáceis e diários para nós exercermos no nosso dia a dia. E esse é o propósito, são esses exercícios diários de fraternidade, de caridade, de humildade, que nos auxiliam, que nos enobrecem, que nos tornam pobres de espírito no sentido de desapego das coisas que aqui permanecem. E ele dá alguns exemplos que é muito comum no nosso dia a dia nós dizermos o quê? Eu não tenho que doar porque eu sou pobre, eu não tenho que doar. É muito comum, se eu ganhar na Mega Sena, se eu ganhar num prêmio da loteria, aí sim eu ia fazer caridade. Ou seja, nós estamos sempre criando condições justificativas para postergar essa caridade, essa fraternidade. Mas aí ele chama a nossa atenção, que muitas das vezes naqueles nossos vícios está escondido ali um orgulho, está escondida a vaidade, está escondido vários desses vícios que me impedem, mas é muito simples de eu quebrá-los e torná-los em fraternos, torná-los em caridosos. Por exemplo, do que você gosta? Vou dar um exemplo que eu gosto. Eu gosto de chocolate. Então eu vou ao mercado e compro 4, 5, 6 chocolates. Para que tanto? Eu vou comer tudo aquilo num dia? Não. Então eu posso fazer diferente. Ao invés de eu comprar 4, 5, 6 chocolates, eu compro 3 somente. Veja, eu não estou abrindo mão da minha vontade. Eu não estou abrindo mão daquilo que eu gosto. Eu estou somente diminuindo. Mas aqueles outros que eu deixo de comprar, eu reverto aquilo que eu ia gastar com aqueles chocolates, eu reverto no quê? Numa fralda geriátrica para um asilo, eu reverto para uma lata de leite, para um orfanato que necessite, eu reverto aqueles chocolates que eu não comprei em alguma caridade, ajuda a uma entidade de assistência social. Veja como é fácil fazer a caridade. Mas é claro que essa caridade tem que partir de coração. Não adianta eu fazer essa caridade dessa forma, naquele sentido, abrir mão dos meus chocolates para comprar isso aqui. Melhor não fazer dessa forma. Melhor que você compre e usufrua os chocolates. Porque a caridade, ela é doação, de coração puro, de coração pleno. É aí que a gente entende o amor incondicional que Jesus também nos ensina através do Evangelho. Então, se for fazer, é dessa forma, é de coração, é de tranquilidade, é de entender que se eu tenho essa condição de comprar até mais do que eu preciso, pode ser que no outro lado da ponta falte alguma coisa. Então, é nesse sentido, eu vou lá e abro mão um pouco do meu. Os exemplos que o capítulo 57 do Espírito da Verdade, Caridade Você dá, são vários. Ele fala até de maço de cigarro, que às vezes eu compro 10 pacotes de cigarro e eu posso abrir mão. E veja, aquilo vai me fazer um mal gigante, né? A gente sabe. Mas são exemplos, são ideias para serem trabalhadas e começar a ser exercidas. E são essas ideias que vão me encher de propriedades, de características divinas. E é essa que conta para o meu espírito. Então, como eu disse, eu não estou abrindo mão daquilo que eu gosto. Eu estou simplesmente diminuindo, mas revertendo aquilo numa caridade. Viu como não é tão difícil? E como eu não preciso esperar o prêmio da Loteria Federal para fazer a caridade? Então basta eu começar a exercitar. Dessa forma, o Livro dos Espíritos, na questão 816, também nos ajuda a interpretar, dizendo que a questão que Allan Kardec fez, estando o rico sujeito a maiores tentações, porque possui posses, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? E a resposta dos Espíritos, mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente.
Foi exatamente o que eu contei aqui dos chocolates na historinha. Foi uma animação para essa resposta que eles deram. Muitas das vezes eu sou possuidor, um grande possuidor. Por quê? Eu tenho condição de comprar, de me alimentar, mas tem gente que não tem. Então, se eu posso comprar um, eu posso comprar dois também. Se eu posso comprar um pacote de arroz, eu posso comprar o segundo e posso doar aquele outro. Então, é nesse sentido que entra a caridade. Em pequenas ações, mas pequenas ações para mim, mas que para o outro lado vão fazer muita diferença. É isso que vai me encher dessas propriedades, dessas características. Então, a lição propriedades que eu queria trabalhar essa noite é nesse sentido. Entender que tudo que aqui eu possuo, aqui vai ficar. Por mais carinho que eu tenho, que quantos que não têm carinho por alguma coisa, por uma roupa, por um carro, por uma casa, não adianta. Ele aqui vai ficar. Mas as propriedades que eu carrego comigo, pautadas toda na caridade, no amor incondicional que Jesus nos ensina e nos concede diuturnamente, essa eu tenho que exercitar aqui para levar comigo. Por quantas tantas outras vidas eu ainda tenho que enfrentar. E enfrentando sempre com o amparo divino, que é dessa forma que eu vou entendendo, aprendendo e evoluindo. Então que você tenha as melhores propriedades possíveis, que exercitemos essas propriedades da melhor maneira possível, que nos enchamos dessas propriedades, para que mais tarde, futuramente, não venhamos a sofrer por conta das coisas que aqui permanecem e aqui seguem seu rumo distinto do nosso. Porque nós que somos espíritos imortais, temos que ter essas propriedades divinas dentro de nós. Essa é a nossa bagagem, é isso que importa para o plano espiritual. Eu espero ter ajudado com esse tema a refletir um pouquinho sobre propriedade, sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, a verdadeira propriedade. E eu vou ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia aqui na palestra da Rádio Fraternal. Mais uma vez, obrigado pelo convite e até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.